Olá para você que nos acompanha nas plataformas digitais do Grupo Liberal. Estamos aqui para mais uma entrevista sobre a 17ª edição da Corrida do Sal. Como sempre, estou ao lado do Anatólio Tirso, representante da Chip Belém, uma das principais organizadoras também de corridas aqui que a gente pode falar. Boa tarde para você mais uma vez. Olá, Felipe. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para a gente bater um papo, trocar umas ideias. Hoje nós temos aqui um convidado, o Eiji, né, que é proprietário da assessoria de corrida Sprint. Ele vai falar um pouco sobre as assessorias, né, sobre a assessoria dele em particular, e também dar umas dicas sobre como organizar uma corrida. Afinal, ele trabalha junto com a gente, ele faz parte da minha equipe aqui da Chip Belém, ele, o Luciano, e nós vamos conversar muito sobre isso aí, coisas interessantes e muitas curiosidades, né, que os nossos telespectadores vão estar ouvindo aí e vendo, né? Com certeza, é isso, Eiji. Muito boa tarde para você também. Um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre esse mundo de corridas que vem crescendo tanto. Ainda há pouco, em off, nós estávamos conversando e você até citou. Hoje em dia, toda a família tem alguém que corre. Na minha não é diferente, creio que na de ninguém, nem que esteja nos acompanhando também, é diferente. Todo mundo hoje em dia está correndo, seja você muito bem-vindo. Isso. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo convite. E é um prazer muito grande falar sobre corrida, né? Afinal de contas, a gente vive e respira corrida. E esse mundo da corrida hoje está um mundo tão grande que ele ficou complexo. E é um prazer muito grande conversar sobre isso aqui. E até sobre essa complexidade, eu queria começar falando contigo. Como foi que se deu esse boom pela corrida hoje em dia, pela corrida de rua? Como é organizar também uma equipe que, assim como a Sprint, assessora, melhor dizendo, as pessoas para as corridas? Como foi que se deu esse atual momento que a gente vive? O boom maior ele veio com a pandemia, né? As pessoas sentiam a necessidade de fazer atividade física. E aí as assessorias foi um papel fundamental com esse incentivo aí, porque as pessoas estavam querendo correr, estavam procurando, tinham desejo de correr, mas não sabiam de que forma proceder para isso. E a assessoria esportiva veio para isso, né? Para dar aquela opinião formada sobre a atividade física, sobre a corrida, com planejamento, com a questão de programação de treinos. Isso aí, fora isso, a comunidade que foi criada em volta da corrida, né? E isso aumentou muito com a assessoria esportiva. Eu fiquei curioso, né? A gente já se conhece há bastante tempo, a gente organiza muitos eventos aí, mas eu nunca conversei, eu nunca tive a curiosidade de te perguntar como surgiu a Sprint, né? Em É, que ano, né? Parece que era voltada para o triatlo, não é A isso? Sprint, a gente já está há 16 anos com ela no mercado, então a gente já está há bastante tempo. E aí, 16 anos, 16 2010, anos, né? 2010. Então, assim, em Belém, em 2010, praticamente não tinha assessoria esportiva. Era Sprint, tinha mais outra aqui no mercado. E aí, como não tinha, eu não tinha um parâmetro de como iniciar. Então, o que é que eu busquei? Eu busquei em São Paulo, em Campinas, na verdade, né? Uma assessoria esportiva da qual eu tivesse uma base para começar a montar. Então, eu fiz uma franquia, que era o Clube da Corrida. Aí eu aprendi um ano com o Clube da Corrida, e aí nesse um ano foi o tempo que eu consegui, né, trazer a Sprint para Belém. Saí do Clube da Corrida e inaugurei a Sprint em Belém. E aí hoje a gente está com 16 anos no mercado, né? E há 16 anos a gente começou com o triatlo. Só que o triatlo é um mundo um pouco menor, que é um pouco mais restrito comparado à corrida de rua. E E, até e aproveitando, desculpa uhum. interromper, é a questão da própria corrida de rua, diferentemente do triatlon, que também leva a outras modalidades, eu queria saber qual a principal diferença da corrida de rua para quem quer, por exemplo, começar a correr na esteira, na academia, porque querendo ou não tem a diferença até mesmo do atrito com o solo. Queria que você falasse um pouquinho sobre É, isso. A diferença é basicamente quando o corredor está na esteira, né? A esteira que locomove, não é o corredor. Então o corredor solta e a esteira fica se locomovendo. Inclusive, quando tem atletas que têm dificuldade para a rua por algum medo de carros ou por assalto, ela tende a optar por treinar na academia, na esteira. E qual a indicação? Inclinar a esteira. Pelo menos de 1 a 2% para tentar ficar próximo da rua. Interessante. Mas, Eiji, me diz uma coisa, essa questão do como foi que tu migraste do triatlo para a corrida? Começou o público do triatlo foi diminuindo na tua assessoria ou as pessoas
queriam mais correr do que O participar. público de da outro esporte. corrida ele é bem maior, né, do que o triatlo. Hoje ainda nós temos triatlo. Inclusive, agora em maio, nós vamos com uma atleta para o Ironman, né, fazer lá em Jurerê. E só de Ironman, a gente deve ter formado em mais de 40 atletas de Ironman, que é aquela distância full que nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros, aí depois corre 42 quilômetros. Então, esse é o Ironman Full, que a gente ainda está com ele e em maio agora a gente vai com um atleta. Só que a logística, até por conta do clima de Belém, a logística para treinar o triatlo, ele é muito difícil, porque a partir de 8, 7h30 da manhã se torna muito quente em Belém. E para quem tem triatlo, treina 9 da manhã, 10, 11 horas, 12 horas vai acabar o treino. Então, por essa logística ser difícil, a corrida de rua se torna mais fácil e um público maior. E por ter um público maior, a gente foi para o lado da corrida para trabalhar com um público maior. E até sobre essa questão de horário, a gente vê muita gente correndo a partir das 5 horas da manhã, mas também muita gente correndo à noite. Quais são as principais diferenças, é claro, tirando a questão do meio-dia, das 10 horas, onde já está muito quente, muito sol, mas em relação ao amanhecer e ao entardecer também, que a pessoa pode optar por correr? A maioria dos nossos atletas da sprint, eles optam por treinar de manhã, porque está mais descansado, tem uma noite de sono legal e acorda disposto a treinar e depois vai para o trabalho, né? À noite a gente tem uma dificuldade. Por Belém ser muito quente também, e quando o nosso treino começa às 7 da noite, ainda está muito quente o asfalto. As pessoas tendem a faltar mais porque vêm do trabalho, que nossos atletas são atletas amadores, que trabalham, né, e treinam. Não é aquele atleta que vive para treinar, depois descansa, depois recupera, depois vai fazer terapia, dorme e volta a treinar. A maioria são atletas amadores, então a gente tem que adaptar o treino de acordo com o atleta. E para o atleta amador, ele é melhor treinar de manhã, porque ele está descansado. Essa questão, isso que era uma pergunta que eu tinha para te fazer, era a respeito desse, com os teus alunos. Existem alunos que vão lá para treinar, só para fazer atividade física, e existe aqueles alunos que vão para competir. Isso. Vão viajar, vão bater o tempo lá, né? O RP, né? Isso. Me fala sobre isso aí. Na assessoria esportiva, o que a gente tem que levar em conta quando faz um treinamento com o atleta? Perguntar como é a vida dele. O trabalho, que tipo de trabalho ele tem, se ele trabalha em pé ou sentado, quantas horas de trabalho ele tem e qual o objetivo que ele quer para a corrida. Porque mesmo que seja um atleta amador, ele quer performar. Independente de ser um atleta que faz 10 km para 1 hora, ou atleta que faz 10 km para 35 minutos, 40 minutos, ele quer performar. E aí, a assessoria esportiva, diferente de treinar sozinho, ele te leva a isso, ele estrutura teu treino, planeja, faz uma periodização para te fazer o teu treino na melhor performance possível. Tá? Então, assim, se o atleta amador trabalha 6, 7 horas por dia, a gente tem que adequar o treinamento dele, a periodização dele, de acordo com o descanso dele. Tá? Então, assim, a gente tem atletas que fazem hoje maratona para 3h30, temos atletas que foram para o índice para Boston, que é uma maratona major, que é uma maratona difícil de conseguir índice. Tá? Então, para conseguir índice, tem que fazer para 3h30, 3h15, de acordo com a idade. Tá? Então, a gente monta o planejamento de acordo com a vida do atleta. Então, não é qualquer atleta que tem o treino, por isso que a gente faz o treino individualizado, porque a gente precisa conhecer o nosso atleta e conhecer como é a vida desse atleta. E até aproveitando, tem um ponto muito interessante, né? Porque hoje a gente já vê várias corridas aqui em Belém, e depois a gente pode até conversar sobre como você consegue planejar uma corrida, executar uma corrida, mas corridas de 3, 7, 10 quilômetros, e quem também vai viajar para fazer uma meia maratona, que vai fazer uma maratona completa. Como é que muda o chip da pessoa, como é que muda até mesmo o treinamento de quando ela está se preparando, seja para a rotina, aqui um pouquinho mais disposta em Belém, para quando ela está se preparando para 10 quilômetros, de quando ela vai e quer correr mais de 20 quilômetros numa meia ou numa maratona. Hoje o corredor de rua ele está muito assim, a gente banalizou as distâncias. Então, qualquer pessoa que quer começar acha que a corrida de rua é uma maratona, 42 quilômetros. Então, a assessoria esportiva está aí para tentar colocar na cabeça do nosso atleta que correr não é só correr 42 quilômetros. Ser corredor não é só correr uma maratona. Mas aquele que deseja correr uma maratona, a gente tem que sentar e ver como é que está a vida dele, para ver se ele vai se encaixar num treino de maratona, porque requer uma boa alimentação, requer um bom descanso, requer um aporte financeiro para poder fazer tudo isso, né? Então, a gente agora está indo para a Maratona do Rio, para a Maratona de Florianópolis
e com a outra de Porto Alegre. Então, a gente está basicamente com uns 30 a 40 atletas para essa distância agora, só nesse período agora. Então, fora isso, a gente tem os atletas que fazem só 10 quilômetros, tem os atletas que fazem só 5 quilômetros. A gente tenta falar com o nosso atleta que a distância não é só os 42 quilômetros, mas a gente tem que ter a corrida do sal, que é 7 quilômetros, tem outras corridas que é 5 quilômetros. Então, a gente tem que mentalizar o atleta que ele pode ser um corredor sem ser um corredor de maratona. Falaste agora na corrida do sal. E aí agora a gente já vai entrar agora no mundo da organização das corridas, no qual você faz parte. E, para quem não sabe, essa parte do Age, junto comigo, junto com o Luciano, a gente estuda os percursos, por onde vai passar a corrida, o impacto de trânsito. Vou aproveitar e perguntar para vocês dois, então. Como é que faz esse estudo? Porque, por exemplo, é muito fácil pensar que em Belém, por exemplo, vou na João Paulo direto, vou dar o balão lá por cima e depois vou pegar a doca. Só que tem um ponto ali da Antônio Barreto que já tem uma subida. Se a gente for pensar em Salinas, por exemplo, a gente está falando do Massarico, que tem uma orla nova agora, mas que se você for entrar em direção ao Atalaia já muda com uma rotatória, já tem uma certa subida. Como funciona o estudo de quais percursos da inclinação, de como é que vai funcionar, até mesmo por que lado o sol incide, para saber se vai estar um pouco mais com sombra ou mais quente por conta de Belém? Tudo isso. Até o sol, porque quando a gente vai montar um palco, né, vai botar o palco lá com as atrações, a gente tem que saber de onde o sol vai bater. A primeira pergunta que a gente está lá, na hora de chegar, onde é que o sol nasce aqui? Onde é que o sol nasce, para a gente colocar contra, entendeu? E a questão do percurso, a nossa maior preocupação, ela sempre vai ser o trânsito, a segurança dos atletas, quem vai correr, sempre. Então, assim, quando a gente vai estudar um percurso, a gente tem que analisar quais as esquinas que são problemas, e aí, em cima disso, a gente monta e vai passar para os órgãos de segurança de trânsito, né? Que é a Segbel. Porque a gente tem um paradigma, assim, a gente tem a cabeça de corredor, porque antes de ser atleta, antes de ser organizador, antes de ser um treinador, a gente foi atleta e correu corrida de rua. E a gente tem a cabeça do organizador. Para o atleta, é mais fácil, poxa, eu queria passar pela Nazaré, eu queria passar pela Margarina Barato, eu queria passar por um ponto turístico, mas, para o organizador, nem sempre aquele percurso que seria o ideal é o que é bom para a corrida, porque a gente precisa pensar que Belém é uma cidade que tem um trânsito meio complexo e que tem uns gargalos de trânsito, que a gente tem que pensar também em quem está no trânsito e para a segurança do corredor. Então, quando a gente monta um percurso, a gente, além de ver aonde a gente vai passar, a gente vê se esse percurso ele vai ser bom para o trânsito e vai ser seguro para o atleta. Essa questão é uma questão, assim, que a gente vê muitas corridas, né? As pessoas que estão organizando não têm esse preparo, e assim é preocupante, entendeu? Então, sempre que a gente faz um evento, a gente leva esse percurso para os órgãos de trânsito, e aí quando eles liberam, a gente divulga, a gente abre as corridas. Por exemplo, a corrida lá em Salinas, né? A corrida do sal. A gente está há um mês, fomos para Salinas, analisamos, fizemos o percurso lá, onde porque sexta-noite vai ter festa, vai ter tudo, vai chegar, o carro vem, tudo. Então, a gente procura sempre tirar esse impacto do trânsito para causar o mínimo possível. A gente precisa levar a segurança, né? Ambulância precisa... um atleta passou mal, pega a ambulância para levar, tem que ter uma zona de escape, entendeu? Então, assim, o Age, o próprio Luciano, que daqui a pouco vai estar conversando com a gente, nós vamos... debruçar muito sobre esse assunto. Dentro do percurso, né, a gente pensa em toda a logística do percurso. Onde é que fica a ambulância? Onde é que a gente fica a segurança do percurso? Porque a gente tem que fechar o percurso, a gente não pode deixar brecha para o percurso. Então, a gente tem que fechar o percurso. Aí eu sento, faço todos os cruzamentos, mando para o órgão de segurança, Segbel, guarda, para a gente poder fechar o trânsito para que ele fique o máximo possível seguro para o atleta.
E aí tem um outro ponto também que queria tocar com vocês em relação a pontos de hidratação e também ao próprio evento em si. Hoje em dia, as corridas, a gente consegue até perceber muitos influenciadores, aqui mesmo de Belém, que tratam do assunto corrida, que tratam do assunto maratona, caminhada. E eu queria saber, primeiro, em relação a eventos que também contam com shows, como é que funciona até mesmo esse planejamento e até mesmo para a saúde e segurança do atleta. Ponto de hidratação, como é que é pensado, a distância de um para o Os outro? pontos de hidratação, a corrida hoje mudou muito, porque antigamente se tratava de poucos atletas. Por exemplo, uma corrida que era de 10 quilômetros e 5 quilômetros. 80% dos atletas corriam 10 quilômetros e poucos corriam 5 quilômetros. Hoje não. Muitos atletas estão correndo 5 quilômetros dividido com 10 quilômetros, dá mais ou menos 50% a 50%. 50%. E aí, esse público mudou. É um público que está muito iniciante, é um público que está iniciado na corrida e também a gente teve que mudar a questão de hidratação. A hidratação antigamente fazia a cada 3 quilômetros. Hoje não se pode fazer mais isso, porque um atleta com 2 quilômetros, ele chega com 15, 20 minutos para chegar em cada ponto. Então, a gente diminuiu para 2 quilômetros. Então, uma corrida de 10 quilômetros, por exemplo, a gente tem 4 pontos de hidratação. Antigamente era 3. Antigamente era 3. Então, até nisso, a gente teve que mudar por essa mudança de público também que tem hoje. E a água tem que estar gelada, geladinha. Então, a gente tem que ter toda essa estrutura para o atleta chegar lá e não tem nenhuma fila para ele tomar água. Hoje, a gente distribui nossos pontos, cada ponto de hidratação, a gente tem de 8 a 10... Como é o nome que a gente chama? Coxos. Coxos, distribuídos de um lado para o outro, para não fazer fila, para a gente não ter que trocar a água para sempre dar geladinha para o atleta. Então, toda essa preocupação com a hidratação, porque o nosso clima é muito quente. Com relação à questão que você citou da festa, né? Então, assim, a Chip Belém, ela sempre inovou. Nossos eventos sempre foram feitos corrida e festa. Terminou corrida, uma festa, um lazer. E o que acontece? A gente nota que os eventos que são feitos pela manhã, o corredor ele já acorda 3h30, 4 horas da manhã para dar a largada, que é às 6 da manhã. Então, quando ele termina de correr, raramente ele vai querer ficar vendo show, vai querer ficar se estendendo, né? Ele vai pegar a medalha dele, fica ali um pouco, faz uma resenha lá com os amigos e tudo, depois vai embora. Já as corridas que são feitas à tarde, final de tarde e à noite, não. O pessoal fica e vai embora. Nós fizemos uma corrida agora, há um mês atrás, mais ou menos, 20 dias atrás. Meu amigo, foi uma chuva. Eu acho que choveu tudo que tinha que chover no ano todo naquele dia. E o pessoal foi embora 1h da manhã. Foi 1h15 quando terminou. E o pessoal lá debaixo Chuva de do chuva. começo ao fim da festa. E a banda tocando lá. Então, assim, é um pessoal que vai para correr e se divertir. Entendeu? Entendi. E em relação a Salinas, a gente está falando de uma corrida muito tradicional, mas que volta agora depois da pandemia, repaginada. Queria saber quais são as novidades, como é que vai ser a estrutura, até mesmo um pouquinho do percurso, se der para falar, porque a gente está falando de uma organização muito grande que também tem muita gente que corre aqui, tem muita gente que vai para Salinas em julho, que aproveita, como vocês falaram, a questão de festas, shows, e que agora tem mais um aliado, tem mais uma atração para ir a Salinas, fazer a corrida, seja de 3, seja de 7 quilômetros. Eu vou falar que esse percurso aqui foi estudado junto com o EIGE, né? Olhamos bem o percurso e eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de Salinas, é um lugar maravilhoso e aquele local que vai ser a largada e a chegada, que é lá na Praia do Maçarico, ele foi todo reformado, fizeram uma orla maravilhosa que tem uns trapiches lá, umas pontes que vão até a beira da praia e a gente vai correr praticamente na volta, a gente passa por toda a orla, você vai correr olhando para o Atlântico, né? Então, essa corrida ela vai ser totalmente diferente de qualquer outra que tem aqui, porque não tem um visual como esse, entendeu? E nós temos já fechado, com uma banda aí maravilhosa, né? Acho que é o Thiago Costa que vai estar lá fazendo um show, vai animar a turma lá. E assim, você imagina que o último final de semana de julho vai estar todos os interiores, aí tudo quanto é cidade vai estar lá dentro de Salinas, curtindo o último dia de férias. E aproveitar, né? Curtir lá essa corrida lá. O percurso é muito bom. E é desafiador o percurso, porque a parte da orla, né, a nova orla do Maçarico, são só subidas. Então, é desafiador para o corredor que vai fazer a subida, é desafiador o corredor passar o final de semana em Salinas sem
sem se divertir, esperando a prova, né? Então a gente sabe que tem corredor que vai lá para se divertir, mas sabe que tem com a cabeça que tem que correr. Então, ou ele segura um pouquinho para ele poder correr, ele não consegue correr, porque é uma corrida desafiadora. E até por isso que nós botamos nessa volta agora, né? Porque antigamente a corrida era 10 quilômetros lá. Ela saía do Trevo, que vai para o Atalaia, e chegava no Massarico. Agora nós estamos saindo do Massarico e voltando para a Praia do Massarico. Então, nós, nesse retorno, nós optamos por botar 7 quilômetros só. 7 quilômetros e 3 quilômetros para os iniciantes, entendeu? Eu não tenho sombra de dúvida que vai ser um evento maravilhoso. Com certeza, deve ser algo imperdível, até porque, como vocês falaram, Salinas, último final de semana de julho. E, olha, tem um ponto também que eu fico muito curioso em relação à própria questão da corrida, é como fazer esse percurso para iniciantes. Porque tem muita gente que está correndo agora, e, por exemplo, eu, ano passado, tentei começar a correr. Pensei assim, não, pelo menos 2 quilômetros seguidos dá para fazer facilmente. Com 1 quilômetro já estava com 10 palmos de língua para fora e já estava pedindo arrego andando e não trotando minimamente. Aí agora na academia, que ano passado eu era sedentário, agora eu já vou para academia com uma constância de 6 vezes por semana. Aí eu vou na esteira, consigo correr 2, 3 minutos sem parar, com 11, 12 de velocidade, também com uma correndo inclinação. muito. Aí a minha pergunta é, como também faz que o iniciante ele consiga dosar os quilômetros? Porque, com certeza, isso é algo que a assessora ensina. Porque se eu for no sprint, eu vou correr 100 metros, eu vou ser Usain Bolt. Mas para maratona não vai dar, para 3 quilômetros não vai dar também. Como é a própria questão de ensinamento de segura aqui, faz com tal velocidade, tal pace, tantos metros, e depois tenta reduzir para isso? Como funciona esse estudo de um para cada um e também até mesmo para colocar na cabeça do atleta? Porque não adianta você falar, olha, corre no início um pouquinho mais lento. Ele pode olhar para o lado, tem gente correndo assim, valendo, e ele se empolgar. Como funciona toda essa estrutura? A gente faz, antes de começar, né, a gente faz uma avaliação física, um teste de condicionamento de cada atleta, né? Então, isso é uma diferença de quem treina com assessoria e quem treina sem assessoria. Quem treina, vai correr na esteira, ou então na rua vai correr. Porque aí, com a assessoria, a gente faz esse planejamento de zonas de treinamento, faz um teste, vê como é que está o condicionamento atual. O iniciante geralmente não consegue correr 500 metros, e aí a gente monta uma zona de treinamento. E aí a gente vai dar para ele qual é a velocidade, que é o pace que a gente fala, que ele vai percorrer o percurso dele, para ele não ultrapassar isso. E, geralmente, o atleta hoje já começa a treinar com GPS. Então, ele vai analisando a sua velocidade, o seu pace, que a gente determina o que ele vai fazer. Claro que tem aqueles empolgados que vai ver o cara passando correndo, ver o outro passando correndo e quer ir junto. Mas a maioria, a gente tem esse ensinamento dentro da assessoria, para ele correr dentro de um pace, porque se ele não correr dentro desse pace, mais tarde ele vai quebrar. Ele vai pagar lá na frente o que ele cometeu atrás. E é por isso, Felipe, que a gente está colocando os 3 quilômetros. Se você for analisar, vai ter algumas pessoas que vão andar. Então, vou me inscrever nos 3 quilômetros que eu vou fazer essa caminhada. Caminhada de 3 quilômetros vai dar mais ou menos 30, 35 minutos, entendeu? Faz a caminhada, é o tempo que o pessoal está chegando. Ele vai chegar junto com o pessoal de 7 quilômetros, entendeu? Então, assim, é um evento assim que une todo mundo. Une os atletas top, que corre com muita energia, e tem uns que estão começando agora. E pode ter certeza, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vai ter uma história do corredor que vai dizer, foi lá na Corrida do Sal que eu comecei a correr, por causa desses 3 quilômetros que vai ter. Interessante. Tomara que seja história boa, que não seja dele virando para a corrida. Mas olha, Eiji, muito obrigado. A gente vai fazer um breve intervalo aqui agora e já a gente vai voltar com mais uma entrevista. Mas desde já, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que todos os corredores da Sprint estão muito empolgados e com certeza você vai fazer parte desse grande evento que é a Corrida do Sal. Obrigado.